professora Morgana, boa noite a todos. A gente está aqui com o Géder hoje, o profissional da área da saúde na UBS, formado em Educação Física. E a gente vai começar perguntando para ele o que levou ele a escolher a área de Educação Física e quais foram as escolhas que ele teve para acontecer isso. Boa noite para todo mundo, é isso aí pessoal, meu nome é Géder, eu trabalho na área das unidades básicas de saúde aqui de Londrina, eu trabalho numa equipe chamada eMulti, né? Equipe multiprofissional, e eu estou inserido nessa equipe e eu falo assim, o que é educação física, o que uma pessoa em sã consciência ela vai trabalhar com atividade física em relação à saúde pública. Eu escolhi a profissão não por causa de um instinto, alguma coisa, falou assim, nossa, ele nasceu para querer ser advogado, ele nasceu para querer ser, piloto de caminhão de lixo. Qual que era a inspiração, né, na vida? Na verdade eu fiz a minha graduação não tive matérias que me levaram a escolher essa profissão, mas durante aí o curso, lá no finalzinho do quarto ano, antes de formar, eu comecei a fazer estágio dentro da área, não conhecia, passei 3 anos e meio sem conhecer a atividade da educação física nas unidades básicas de saúde, gostei. Eu fiquei sabendo de um programa chamado Residência Multiprofissional em Saúde da Família, que engloba vários profissionais, que é bem parecido com o que eu trabalho hoje. Gostei, né, da atividade com a população, principalmente a população idosa, e não parei de trabalhar até então. As portas foram se abrindo, eu entendo que existe uma parte aí de provisão divina, porque você conseguir se formar numa área, trabalhar nessa área, conseguir um serviço público na área, assim, são muitas coincidências consecutivas para dar certo. Mas eu gosto muito do que eu faço. Se você fala assim, eu escolhi isso porque era uma vocação, não. Eu aprendi isso no finalzinho do curso, a faculdade em si não me preparou muito para isso, mas eu fui entendendo, né, o processo e fui me capacitando nesse percurso aí. A gente queria saber também quais foram as dificuldades que você enfrentou no começo quando você embarcou nessa profissão. Eu fui a primeira turma de bacharel aqui da UEL, de 2005, eu me formei em 2009. A principal dificuldade que eu tive, na verdade, porque era uma área nova. A educação física dentro das unidades básicas de saúde começou em 2008 em Londrina, e eu comecei a atuar em 2009. Ou seja, o cara que começou a atuar, ele não sabia nem o que ele tinha que fazer lá dentro. Ele sabia que ele tinha que trabalhar com atividade física para a população, mas qual que era o processo de trabalho dele? Ficar 8 horas por dia no mesmo posto, o que ele tinha que fazer? Quais eram as avaliações físicas que ele tinha que fazer para aquele, criar para aquele público que ele está atendendo idoso. Então a minha maior dificuldade, na verdade, foi estabelecer um protocolo de conduta para aquele profissional trabalhe e ocupe, né, a sua carga horária dentro do posto de saúde. Para mim essa foi a maior dificuldade, porque o médico ele vai para o posto sabendo o que ele tem que fazer, a enfermeira ela sabe o que ela tem que fazer, tem protocolos para desempenhar dentro da unidade básica. A educação física nunca teve, quando eu entrei essa foi a minha maior dificuldade. Então, eu queria perguntar sobre, por exemplo, quando alguma pessoa entra na área de educação física, entra na faculdade, ela já entra provavelmente pensando em ser professor ou trabalhar com esporte, algo da área, academia, essas coisas. E eu queria saber o que levou você a não seguir esse caminho e seguir sim na UBS, essas coisas que você disse. De coração aberto, dinheiro. Assim, não por ser mercenário, mas quando você tem uma gama de pessoas trabalhando, todo mundo indo numa mesma direção, você precisa olhar o que não estão fazendo. Assim, pro cara que quer sobreviver, o cara gosta. Eu gosto de educação física, eu quero trabalhar com isso na minha vida, mas de cada 100 que entra, 98 quer ser personal, quer trabalhar em academia. Aí você tem aí um que quer trabalhar, sei lá, com a parte esportiva. Aí você tem aquele 1% que fala assim, será que não tem outro universo sem ser isso? E dentro desse outro universo que eu vi,
Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito da parte pública, eu sempre gostei muito de ajudar pessoas, mas ajudar não no sentido de assistencialismo, de você promover a atividade física com autonomia e qualidade de vida para aquela pessoa. Então, quando eu tive isso dentro de mim, falei, não, eu quero trabalhar ajudando pessoas, eu quero trabalhar melhorando o condicionamento físico de pessoas, principalmente idosos. O que se encaixa nesse universo da educação física? O personal não encaixa, porque é muito limitado hoje, né, a ação, por mais que agora você tenha melhores cursos, que qualifique bem para você atender esse público, na época você não tinha, né, o personal voltado para o idoso. Então, o que eu tinha? Não, tinha saúde pública, eu sempre gostei de ler muito. E alguns colegas não tinham muito, sabe, esse hábito de ler, estudar. E quando eu falo ler e estudar, é muito. A gente está falando de calhamaços de leis federais, estaduais e municipais que você tinha que ler para poder saber o que você está fazendo. Então eu fui nessa vibe porque ninguém conseguia estudar. Hoje mesmo, teve o ano passado, teve a residência Saúde da Família, tinha a vaga aberta porque não tinha profissional de educação física que fez a prova, que passou na prova para poder trabalhar com isso, que eu trabalho hoje. E olha que a bolsa não é barata, hoje uma bolsa de residência está beirando os R$3.000. Você ganha para estudar, para fazer um curso de especialização, e a galera não vai. Então eu fui nessa vibe. Você falou sobre os protocolos, que eram as dificuldades de definir para a sua área, e atualmente qual a sua função nessa área da Hoje, profissional de educação física, eu sou mais um profissional de saúde pública dentro do posto do que um profissional de educação física dentro do posto. Vou dar um exemplo. Hoje, os protocolos, né? Então, o que acontece? O profissional de educação física hoje inserido na unidade de saúde, ele trabalha muito com grupos de puericultura, que é o atendimento de crianças, para a gente avaliar o desenvolvimento motor dessa criança de 10 a 12 meses, até 15 meses. Então, marcha, o quanto o brincar é importante, a gente conversa com a mãe. Eu trabalho com grupos de tabagismo, auxiliando, então, pessoas a pararem de fumar. Tem todo um protocolo de tabagismo que a gente está inserido. Nós trabalhamos muito com palestras em escolas, falando sobre atividade física, saúde, qualidade de vida, palestras com relação ao uso de tabaco, né, o quanto isso é prejudicial, vape e outras coisas mais. Então, eu trabalho com muitas questões de saúde pública, mais até do que a própria prática de atividade física. Esse é um nó que nós chegamos agora, que a gente precisa romper. O profissional de educação física, ele precisa trabalhar com mais habilidades, né? Mais atividades que sejam inertes do profissional de educação física e um pouco menos do que é coletivo, que outros profissionais podem fazer. Esse é o principal nó hoje dos protocolos. Para finalizar essa conversa, eu gostaria de pedir um conselho para você, para a gente que está ingressando na área da educação física e para as futuras gerações que vão ingressar nessa área. Se você é do fitness, se traje, se porte como uma pessoa, um profissional sério do fitness. Chinelo de dedo, bermuda, correntinha, o estereótipo conta muito. E hoje a nossa profissão, ele tem que ser levado a sério pela sua competência técnica, pelo aquilo que você sabe. Então eu quero ir para a parte de fitness, estude muito fitness, sabe? Vá muito em congressos, em cursos, capacite muito para a área, porque você vai ter muita concorrência. Então você precisa ser um cara que sabe fazer aquilo que nem o outro profissional na área sabe. Você quer ir para essa área? Vai para a parte do idoso. Hoje, quantos profissionais estão sendo formados hoje dentro do curso de vocês e que sabem trabalhar com idoso? Sabe trabalhar com idoso cardiopata? Sabe trabalhar com um idoso com artrose, que tem limitação motora? Se você sabe bem isso, você vai se despontar acima de todo mundo, porque o nosso país está envelhecendo e a galera só quer cuidar do corpo bom e o corpo do idoso. E esse cara é fiel ainda. Você tem que ir aonde os concursos públicos estão. Então você precisa ir atrás do seu sonho. Quando eu falo ler muito, é muito. Assim, quanto muito? Muito. A que ponto? A ponto de você ter dor de barriga todo dia, o seu olho ficar, trêmulo, você dá tremedeira. Você tem que comer isso, é igual um concurso federal. No último que nós tivemos, que eu passei, eram 1.500 candidatos para 10 vagas, eram 150 candidatos por vaga. E aí? Você tinha que estudar muito, né? Então,
eu acho que vocês têm noção um pouco aí do que é percorrer o seu sonho. Beleza? Então é isso, eu queria agradecer você por ter aceitado o nosso convite e é isso. Muito obrigado. Tá, joia? Ó, abraço pra vocês, muito juízo, estudem bastante, se portem profissionalmente, ok, pessoal? Conto com vocês aí, próxima geração de ótimos profissionais de educação física.